Ó, de novo, girando a pauta aqui para mudar de assunto. O governo Lula está conversando com os Estados Unidos, você sabe, né? Conversando, né, fazendo a negociação das tarifas e tal. Já desde que do encontro do Lula com o Trump lá na Malásia, as equipes dos dois países estão se reunindo. Fizeram várias reuniões lá mesmo e agora, semana que vem, tem reunião de novo, né? E olha só que interessante, o governo Lula vê Bolsonaro como assunto superado em negociação com os Estados Unidos. Você lembra que quando impôs a tarifa, o Trump mandou uma carta? Mandou não, né? Postou a carta nas redes sociais. E nessa carta ele falava justamente do Jair Bolsonaro. Falava que estava sendo perseguido, que era uma caça às bruxas, que as tarifas eram por causa do Bolsonaro, enfim. Passou o tempo, ninguém fala mais em Bolsonaro. Os caras estão negociando vários termos e nenhum desses termos é Jair Bolsonaro. Então, para os integrantes do governo que estão participando da negociação, Bolsonaro é carta fora do baralho, é assunto do passado, já foi condenado e o Trump não vai mais meter a mão nessa cumbuca. Agora ele está muito mais preocupado em resolver a questão das tarifas, porque está sendo ruim para os Estados Unidos, porque eles estão enfrentando inflação lá por conta de alguns produtos, principalmente café, carne, que são produtos do hábito de consumo do cidadão estadunidense, e ele está pagando mais caro, por quê? Porque tem tarifa no Brasil. O Brasil fornece 30% de todo o café que é consumido pelos Estados Unidos, né? E uma grande quantidade de carne também, principalmente que é aquela carne que vira hambúrguer. E aí, agora os Estados Unidos estão tendo que fazer lá mesmo, nos Estados Unidos, o hambúrguer com a carne deles lá, que é uma carne mais cara. Porque a carne que era mais barata que ia aqui do Brasil, já não está mais tão barata também, porque tem essa tarifa de 50%. Então eles estão negociando o que tem que negociar, estão conversando sobre assuntos econômicos, e Jair Bolsonaro já não se fala mais desse assunto, o Trump já virou a página e já está seguindo em frente, né? Mas o Bolsonaro em si, eu quero tratar desse assunto também, ainda tem uma chance, que ele está apostando todas as fichas dele, uma chance para escapar da cadeia. Que chance é essa? De pedir uma revisão criminal, que é um tipo de recurso diferente daqueles que a maioria das pessoas está acostumada a falar. Revisão criminal abre espaço para Bolsonaro tentar anular condenação no STF. Entenda. Então, tem os embargos infringentes, os embargos de declaração, que são os recursos normais quando há uma decisão no Supremo Tribunal Federal, mas ele também pode entrar com pedido de revisão criminal, quando ele aponta que a condenação não tem a ver com as provas. E aí, por que ele está apostando nisso? Porque, segundo o regimento do Supremo Tribunal Federal, existe um ponto que diz o seguinte, que essas revisões criminais elas devem ser analisadas pela outra turma que não foi a turma que fez o julgamento, justamente para garantir uma imparcialidade, né? Só que também o regimento interno do Supremo Tribunal Federal diz, por outro lado, que essas revisões criminais devem ser julgadas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal e não só pela outra turma. Porque se for julgado na segunda turma, a chance do Bolsonaro seria grande, porque o Bolsonaro tem na segunda turma uma maioria, né? Porque ele tem o André Mendonça, ele tem o Cássio Nunes Marques e agora, mais recentemente, ganhou a adesão do Luiz Fux, que foi para a segunda turma, formou 3-2 lá de bolsonaristas, né? Porque o Fux hoje em dia a gente pode chamar ele facilmente de bolsonarista. Então são 3 ministros bolsonaristas e esses ministros poderiam derrubar a condenação do Jair Bolsonaro. Porém, o próprio Supremo Tribunal Federal diz que essa medida não vai ser julgada na segunda turma, e sim pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. E aí, se for julgado pelo plenário, pode contar uma votação aí de 8-3 aproximadamente pela manutenção da condenação do Jair Bolsonaro. Então vamos acompanhar isso aqui com calma, com detalhe, né? Vou acompanhar muito de perto e vou trazendo a informação para você, batendo aqui os detalhes sempre que tiver novidade em relação a isso, porque isso pode alterar a situação do Jair Bolsonaro. É pouco provável, por conta dessa mudança do regimento que diz que tem que ir para o plenário, mas mesmo assim, né, de cabeça de juiz, a gente tem que esperar tudo. Então vamos aguardar e vamos continuar acompanhando essa história aí. E ó, sabe aquelas notícias que os sites dão assim, escondidinho, no cantinho, não é interesse deles? Então, eu dou um pouco mais de destaque aqui, sabe? E vamos falar sobre esses assuntos, né? Olha só essa notícia aqui. Brasil cria 213 mil empregos com carteira assinada em setembro, aponta o CAGED. O CAGED é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
do Ministério do Trabalho. Esse número aí de 213 mil empregos é com carteira assinada. Você viu que está escrito aí, com carteira assinada, tá? Emprego formal. O empreendedor, o informal, o motorista de aplicativo não está nessa conta, que começou a trabalhar nesse período, tá bom? E o que significa esse total aí? Olha só, no ano, desde o início de janeiro, em 9 meses, 1.700.000 empregos, significa quase 200 mil empregos por mês. Né? E o Brasil chegou ao recorde de 49 milhões de empregos com carteira assinada. Quase 50 milhões de trabalhadores com carteira assinada. É um recorde, nunca atingiu esse patamar antes. Então, assim, isso demonstra uma pujança da economia brasileira, um crescimento da economia brasileira. Tem outra matéria aqui que mostra também, que reforça essa tese, que é essa aqui, ó, do Infomoney. Com o aumento da renda, 2 milhões de famílias deixam o Bolsa Família em 2025. Saída reflete crescimento do emprego e ajuste nas regras do programa. O governo vê avanço sustentável na renda das famílias. Então, para quem fica falando bobagem, dizendo que o Bolsa Família só tem vagabundo, que o cara não quer trabalhar porque ele está no Bolsa Família, primeiro que 75% das pessoas que recebem Bolsa Família trabalham. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Elas não deixam de ser consideradas desempregadas se elas estiverem desempregadas. Acontece que a maioria das pessoas que recebem Bolsa Família trabalha, mas ganha pouco, não ganha o suficiente para poder cumprir aquela meta mínima e aí, por conta disso, recebe o Bolsa Família. Mas o aumento da renda das famílias, a melhora da autonomia financeira das famílias está botando gente para fora do programa. 2 milhões de pessoas saíram do Bolsa Família, deixaram o programa, por quê? Porque melhoraram de vida. Então isso demonstra como esse processo de você incentivar a família a ter um mínimo para sobreviver com dignidade, possibilita que ela saia sozinha dessa carência, dessa necessidade de continuar sendo ajudada pelo Estado. Então isso demonstra 2 milhões de pessoas fora do Bolsa Família. Outra notícia boa, que geralmente é escondidinha das manchetes, ó. Desmatamento cai 11% na Amazônia e no Cerrado em um ano. Matéria do WWF. WWF é uma ONG de ambientalistas que é extremamente crítica a qualquer governo, tá? Não é só o governo Lula, não. A qualquer governo. Ela está reconhecendo aqui, ó, que o desmatamento caiu 11% na Amazônia e no Cerrado em um ano. O Brasil anuncia a menor taxa de desmatamento na Amazônia em 11 anos. Além de ter caído 11%, é a menor taxa em 11 anos. E vamos lembrar que tem uma promessa do Lula, que até 2030 ter o desmatamento zero, né? De neutralizar o desmatamento no Brasil. Vamos ver, está diminuindo. Agora, zerar é difícil. Mas olha só, isso mais uma vez está acontecendo. Né? Quem quer trabalhar a favor da natureza consegue, basta ter vontade política e a gente está vendo o resultado aí, o menor índice de desmatamento na Amazônia em 11 anos. Né? Olha essa matéria aqui, profissões remotas em alta para quem busca uma nova carreira, matéria do Educa Brasil. Existem várias profissões em alta, até que é o designer gráfico, programador de software, gestor de tráfego pago, né? Analista de marketing digital, tem editor de vídeo, tem várias profissões que estão em alta para quem quer trabalhar em home office. E cada vez mais, 83% dos brasileiros respondendo uma pesquisa disseram que gostariam de trabalhar em home office. Então, você pode, inclusive, mudar de profissão. Se a sua profissão não permite isso, você pode mudar de profissão e passar a trabalhar em home office. Passar a fazer, por exemplo, como o Paulo Rodrigues, que mandou essa mensagem para a gente aqui. Ó. Faz 4 meses que ele está trabalhando em home office. Olha só quanto que ele está ganhando, porque ele arrumou um trabalho que paga em dólar. 2.154 dólares por mês. Isso dá mais ou menos 11 mil reais. Isso em 4 meses de dedicação, tá? 11 mil reais por mês, que é um belo salário. Se você quiser conhecer oportunidades de trabalho online e como ganhar dinheiro sem sair de casa, eu te dou uma sugestão. Clica nesse link que aparece aqui abaixo do vídeo, ó. O primeiro link aqui no alto, e você vai ser direcionada para uma conversa com o Clayson. E o Clayson vai te dar todos os detalhes para você entender do que se trata. E se você está na televisão e não tem condição de pegar o celular para ver o link, porque você não está vendo o vídeo pelo celular, está vendo pela TV, aponta a câmera para esse QR Code que está aparecendo na sua tela aí, ó, e você vai ser direcionado direto para a conversa com o Clayson também, vai poder ter noção do que é. Porque é o seguinte, vou colocar aqui também, porque é o seguinte,
Isso não é bet, isso não é tigrinho, isso não é curso de vender curso, isso não é coisa de coach, não é nada disso. É trabalho sério, trabalho honesto para quem quer ganhar dinheiro em casa e quem está interessado. Então, se você estiver interessado, para cá, aponta a câmera aqui nesse QR Code e você vai saber, vai ser direcionado para essa conversa com o Cláudio. O Cláudio vai te liberar um treinamento gratuito de 3 aulas. Você vai aprender essas aulas e vai, ficar de boa para decidir se você entra ou não nesse esquema. E se você vê que é bom para você, entra que você não se arrepende não, porque você pode realmente mudar a sua vida, tá bom?